Eu sou Valéria Correia. Eu sou professora de canto coral do Solar Meninos de Luz. Estou no Solar desde o ano de 2020, onde enfrentamos uma pandemia, e estou hoje, nesse 2021, também e novamente participando, não é, das coisas boas que o Solar tem para nos apresentar, né, e coisas muito boas. O canto coral, gente, acontece quando um grupo de pessoas se reúne para o aprendizado do cantar em conjunto e afinado. Esse canto coral ele pode ser em uníssono, pode ser a duas vozes ou mais, pode ser voz infantil, juvenil, coro feminino, coro masculino ou coro misto, quando juntam as duas partes, né, ou várias outras partes que nós temos, né? A gente está muito habituada a ouvir coral, coral, coral é uma coisa de igreja. Não, não é. Coral é onde ele quiser estar, é onde você quiser fazer, onde puder fazer. E há alguns anos nós já temos empresas que reforçam a ideia das artes como apoio aos seus funcionários. E o coral é uma coisa que funciona muito e muito bem. E os corais, normalmente, eles têm à frente um líder, um professor, um regente. Não necessariamente estará sempre regendo, né? Mas o regente é aquele que ensaia o grupo, é aquele que lidera o grupo. E quando ele está em seu trabalho sozinho, quando ele é sozinho naquele trabalho que ele faz, ele administra também vocalmente as vozes, preparando-as de maneira que se sintam afinadas, confortáveis dentro da voz que lhes é peculiar. E felizes, né, com o retorno daquilo que eles escutam. Em canto coral, a gente pode dizer o seguinte: a gente tem a voz e ela pode emitir de várias formas. Ela pode fazer qualquer som a gente pode fazer. A gente pode brincar de cantar uma música que tenha os sons de bichos, né? A gente pode fazer sons de vento, a gente pode emitir. Num canto coral, a gente pode fazer uma música falada, como existe aí, a gente sabe, né? Existe o rap para isso, né? Podemos fazer diversos sons. Mas isso tudo só pode acontecer, gente, mediante uma coisa que eu acho que é das mais importantes: o cuidado que a gente tem com esse instrumento que é a voz, que é um dos instrumentos mais caros e não se compra em loja. Mas a gente tem que cuidar de uma coisa muito principal, que é o que rege a gente, né, como ser humano, que é a respiração. Eu costumo dizer que a grande dificuldade é o tratamento que nós não damos à voz, como damos a outras questões físicas e orgânicas, né? Eu acredito que no canto a grande dificuldade é o cuidado que devemos ter e não temos. A voz é de uso da fala para conversas, de leituras em voz alta, ela é usada no canto, mas nunca no grito. Eis uma dificuldade quando há esse fator, o gritar, a rouquidão, que pode ocasionar, gente, diversas coisas muito complicadas para quem gosta de usar a voz como um instrumento próprio. Muita gente escreve para canto coral, né? Muita gente escreve para voz, muita gente escreve para duo, para trio, para quarteto, para sexteto, octeto, coral. E muitos são os acompanhamentos. Qualquer instrumento pode acompanhar um coral ou uma voz. E tem uma outra coisa: o coral ou a voz em si, ela pode ser a capela também. A capela é quando a gente canta sem acompanhamento de um instrumento, do instrumento. Ah, mas tem uma outra coisa que eu queria dizer. Às vezes existe aquela voz que é também acompanhada por outras vozes, que aquelas outras vozes são os próprios instrumentos. Existe um solista e existe um grupo por trás que canta junto. Eu poderia dizer que, na verdade, eu fui escolhida pelo canto coral. Eu fui escolhida pela regência dos coros.
Eu sempre tive uma fascinação muito grande por vozes em conjunto. Escutar sempre foi o meu primeiro aprendizado, né? Foi o aprendizado que eu tive, né? Desde criança, né? Eu lembro da minha mãe, meus tios, indo aos ensaios dos corais das igrejas, né? Era muito bom ouvir aquilo e eu ia junto. Eu cantei em muitos corais e eu cantei em corais de faculdades que me deram muitas coisas boas. Nem todas as faculdades que eu estudei, o coral, cantar no coro, sempre foi de grande importância. Sempre foi, eu usei aquilo para o meu crescimento individual, social e o meu conhecimento geral, o conhecimento das coisas que a gente precisa ter. As pessoas costumam dizer, mas coral não é aquela coisa chata, aquela coisa de igreja. Ai, coral é isso, coral é aquilo. Gente, coral não é de igreja somente. Coral também é de igreja. Coral não é chato. E como é que você vai entender que um coral não é chato? E a minha resposta para as pessoas é sempre a seguinte: assiste uma aula de canto coral. Escute um bom coral cantando. Esteja disposto a participar de um grupo e ser acolhido por ele quando você canta. Quando a sua voz é o foco, né? É quando a sua voz é que vai trazer você para dentro daquilo tudo. E aí, depois disso tudo, que você passar um tempo lá, você me responde o que, é que você achou. Coral, gente, é para todos. Coral é disciplina, é escutar o outro, é dar a vez ao outro, é aplaudir o outro, se emocionar com o outro, aprendendo. Cantar em coro é olhar o outro a partir do som que ele entrega. E ouvir é um ato de disciplina. Lembrando que tem alguns ditados bem populares que dizem: quem canta, seus males espanta. E quem canta é mais feliz. Quem canta em coro divide a felicidade com o outro. Eu acho que no fundo, a coisa mais interessante quando se fala em canto coral é ouvir o que um canto coral pode fazer